paz, amada igreja. Amém. Esses dias, fazendo a minha devocional, meu coração começou a queimar e arder por uma palavra. E eu confesso que eu não consegui sair dela durante essa semana. Eu tenho me alimentado dela. E como eu sei que o pão que me vem do céu não é para mim somente, amém? Eu vou estar compartilhando e dividindo com vocês, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer um alimento precioso para nós hoje. Quem tem fome de Deus, levante a mão e diga: Senhor, eu quero este alimento. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, versículo 40, aliás, capítulo 40. Nós vamos estar fazendo a leitura de um versículo, o versículo 46. Profeta Ezequiel, capítulo 40 e o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: a sala voltada para o norte, porém, é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. Amém? E em outras traduções, ao invés de falar sobre a sala reservada para os profetas, fala sobre o aposento dos profetas. Amém? Porque essas salas nada mais é que os aposentos dos profetas. Tá bom? Então eu queria que você levantasse a tua mão para o céu e diga: esse profeta sou eu. Fala assim: existe um lugar em Cristo de descanso para a minha vida. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa declaração? Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Pode se sentar, querido. O profeta Ezequiel teve muitas visões, muitas revelações profundas da parte de Deus. E o Senhor, em uma dessas visões, trouxe a Ezequiel a restauração do templo. Trouxe uma restauração da glória de Deus. Trouxe uma restauração de uma unção profética sacerdotal que havia sido perdida. E nesse momento que o Senhor trouxe esta revelação para o profeta estava aproximadamente 14 anos já em exílio. Já estava aproximadamente 14 anos na Babilônia. E diz a palavra do Senhor que a mão do Senhor veio sobre o profeta e o levou para Israel. A mão do Senhor veio sobre o profeta e o levou para onde Deus o queria levar, para trazer as revelações que Deus queria entregar, para mostrar aquilo que Deus queria que ele visse. Então, o exílio pode ter aprisionado muitos homens, mas não pode aprisionar um profeta de Deus. A unção profética, ela não pode ser aprisionada, ela não pode ficar guardada, ela não pode ser retida. Não pode. Não pode. Diz pro teu irmão: meu irmão, se você for um profeta, fala assim: nenhuma circunstância, nenhum muro, nenhuma parede, nenhuma denominação, nada pode te prender, pode te paralisar.
nessa noite, levanta a mão e dá glória. Aí mostra pro céu que tu tá vivo. Quando vocês botarem esse cálice pra mim, bota bem baixo, o nível lá embaixo. Quando Deus tem algo para fazer, irmãos, a primeira coisa que Ele faz é levantar um profeta. Quando Deus, Ele quer trazer, sabe, um conserto, uma restauração, um avivamento, a primeira coisa que Ele faz é levantar um profeta. Então deixa eu falar algo para você. Se você nunca desejou ser um profeta, você não vai ver coisas extraordinárias na tua vida acontecendo, na tua casa, no teu trabalho, na tua cidade, na tua igreja. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa dentro da minha casa, Ele primeiro, sabe o que Ele faz? Ele desperta o profeta da casa. Quando Deus quer fazer alguma coisa dentro da igreja, Ele desperta os profetas da igreja. Quando Deus quer fazer alguma coisa lá no teu trabalho, Ele vai despertar um profeta no teu trabalho. E eu quero saber qual é o profeta daqui que está sendo despertado por Deus. O profeta é um notificador de Deus. Ele tem que notificar. A função dele é essa: falar sobre a visão que Deus deu, trazer a revelação, as instruções. Esse é o propósito. Então, uma casa que não tem profeta, não tem instrução, não tem visão, não tem revelação. Tem alguém precisando de instrução? Será que a tua casa está precisando de instrução? Será que a tua família está precisando de visões? Será que a tua vida espiritual está precisando de alguma revelação? Então deixa Deus despertar a unção profética que está em ti, porque nessa noite eu vim aqui para te dizer que Deus não quer levantar um profeta para a tua vida, Deus quer levantar você como profeta das nações. Nós vivemos um tempo que nós temos muitos pregadores e poucos profetas, e eu profetizo que esta é a geração dos filhos de Zadok, que vão se levantar como profetas para resgatar a glória do Senhor. Essa é a minha missão, essa é a missão da Comunidade Internacional Transformar, essa é a tua missão como servo do Deus Altíssimo: resgatar a glória de Deus, resgatar o que foi perdido. Eu não sei o que foi perdido na tua vida. Quantos de nós, irmãos, começamos um ministério tão frutífero e abençoado? Pregávamos, profetizávamos, íamos de encontro aos enfermos, e Deus já nos usou tanto, de uma maneira tão especial. Fomos marcados com experiências lindas. E hoje, cadê o encabote? Cadê a glória? Se foi, se perdeu. Então eu me levantarei, porque o Senhor, Ele escolheu os filhos de Zadok para que pudesse exercer o sacerdócio que havia sido corrompido, o sacerdócio que havia sido perdido. Junto com seus filhos, permitiu que a glória se fosse, que a unção se perdesse. Eu não posso permitir isso. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você não pode permitir que a glória se vá da tua vida. Fala, você tem que lutar, você precisa se levantar, você não pode, você é filho de Zadok, você não pode permitir que a glória se vá. Você faz parte dessa geração, a geração de Eli, do sacerdócio corrompido, morto, já acabou, se foi. Se foi. E eu quero perguntar para você: o erro estava em quem? Estava em Eli e nos filhos dele. Por que a glória se foi? Será que foi porque Eli não corrigiu seus filhos, que estavam profanando o templo?
Será que foi por causa dos filhos de Eli, que estavam rebeldes demais e sem reverência e sem amor e sem santidade na casa do Senhor? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, não importa quem pecou, não importa quem começou o erro, porque na verdade nós precisamos entender que não importa se eu comecei um erro, ou se eu fui de gaiato no navio, ou se eu me perdi com a multidão, ou se eu me deixei contaminar, ou se eu fui seduzido, porque no final das contas todos morreram. No final das contas todos morreram. Eu não posso morrer, eu não vou morrer. Se alguém concorda comigo, levanta a mão, faz um barulho santo aí pro céu e diz: eu não vou morrer. Por isso, antes mesmo de o Senhor trazer a visão para o profeta acerca da restauração do templo, ele chamou o profeta como atalaia da sua casa. Eu preciso me levantar como atalaia da minha casa. Eu preciso me levantar como atalaia da minha casa. Pastora, o que é ser um atalaia? É ser aquele que está na posição para combater aquilo que vai contra a palavra, aquilo que se levanta contra a santidade de Deus, aquilo que vai contra os princípios bíblicos. Eu preciso ser um atalaia. Essa é a função do profeta, ser atalaia. E a palavra de Deus diz que quando você ver alguém errando e pecando, e você vai até essa pessoa e você corrige ela do mal em amor, você a instrui, e aquela pessoa se converter e mudar o seu coração, tu ganhou, tu salvou aquela vida. Mas de outra maneira, se você fizer vista grossa, olha para o teu irmão e fala: profeta, não faz vista grossa. Fala assim: porque Jesus está vendo tudo. Sabe o que acontece quando a gente faz vista grossa? O sangue daquela pessoa vai ser requerido da minha mão. Por isso que eu sou atalaia de Deus. Por isso que quando eu vejo um filho errando, ele já conhece: ih, a pastora me chamou. E a gente fala em amor, conserta em amor, porque o pai que ama corrige. É verdade ou mentira? Cadê os pais e as mães? Esses dias postaram alguma coisa assim, né, lá no Face, né? Corrigir é ato de amor. O que foi? Corrigir é ato de amor. Eu falei: glória a Deus. Corrigir é atitude de amor, porque o pai corrige os filhos, porque o pai ama os filhos. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos, porque de outra maneira nós não seríamos corrigidos. Só não é corrigido quem é bastardo. Bastardo não é corrigido. Mas se Deus te corrige, se teu filho, tu tem um pai e uma mãe que te corrige, dá glória a Deus, porque você é filho. Se você tem líderes espirituais que te corrigem, dá glória a Deus, porque você é filho. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou uma atalaia desse tempo, amém? Tem alguém comigo nesse barco? Então, o Senhor, ele começou a trazer a restauração aos sacerdotes. E o Senhor escolheu uma geração para fazer a diferença. O Senhor disse que os filhos de Zadok, eles iriam ser levantados. O Senhor já tinha prometido isso quando o sacerdócio de Eli caiu. O Senhor falou que iria levantar uma geração de sacerdotes fiéis. Em algumas versões diz até casa firme. O Senhor levantaria uma casa firme. E para se cumprir a promessa, porque o homem pode falhar, mas Deus não falha. O homem pode prometer e não cumprir, mas Deus cumpre. Então Deus levanta esta geração, os filhos de Zadok,
submissão, em lealdade, em fidelidade, em honra, em santidade. Diga: eu sou essa geração. Eu sou um dos filhos de Zadok. Fala assim: há uma retidão no meu coração. Amém? Ainda que não existisse antes, só com a tua profecia, se foi sincero, já está entrando aí algo diferente da parte de Deus na tua vida. Amém? Zadok, ele foi o profeta que ungiu Salomão, o sacerdote que fazia o ofício sacerdotal junto com Abiatar. Salomão, ele expulsou Abiatar porque Abiatar conspirou contra Salomão, e ele transferiu então toda a autoridade para Zadok. Ou seja, eles andavam juntos, congregavam juntos, faziam obras juntos, faziam sacrifícios juntos, intercediam juntos, dormiam juntos. Mas Zadok não se apoiou no pecado. Zadok não se corrompeu com o pecado. Zadok não se envolveu naquela conspiração. Ele não se envolveu naquilo que estava errado. Ele se preservou fiel. Ele não se deixou manipular. Ele não se corrompeu. Essa é a geração que Deus precisa levantar e que Ele quer levantar. Malaquias 4:1 diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará raiz e nem ramo. Os filhos de Zadok não podem ser convenientes com os erros. Diga para o teu irmão e fala: meu irmão, eu sou atalaia. Então se eu te ver errando, eu vou te corrigir em amor. Fala: eu não posso fazer vista grossa para isso. Fala: eu não posso ser conveniente com o teu erro. Fala: eu não posso dar tapinha nas tuas costas. Fala assim: eu vou te corrigir, porque eu sou atalaia e eu te amo, e nós vamos chegar juntos na Nova Jerusalém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Os filhos de Zadok, eles têm a responsabilidade, irmãos, de advertir, ensinar em amor. O sacerdote foi resgatado. A finalidade não é apontar o dedo, não é criticar, não é condenar, não é pisar. Às vezes o irmão já está lá embaixo, e aí tem um que ainda faz mais assim, né? Não presta, caiu, isso aí só Jesus, não tem mais jeito. Não, irmão, a atalaia de Deus diz assim: meu irmão, esse pecado aí vai te levar para a perdição, mas vem cá, Jesus te ama, Ele quer resgatar a tua vida, Ele tem uma obra maravilhosa para realizar em você. Você é profeta de Deus, você é profeta das nações, vem cá, me dá a mão que eu vou te ajudar. Essa é a geração de Zadok. Essa é a geração que o Senhor está levantando nesse lugar. Quem concorda com isso? E o Senhor, Ele prepara os aposentos nesse templo que está sendo levantado, restaurado, e nesse lugar de descanso para os seus profetas, que era no átrio interior, havia 3 galerias, 3 andares de galerias. E a palavra de Deus diz, no capítulo 42, versículos 5 e 6, se quiserem anotar, anotem, depois vocês meditem em casa, amém? Diz que esses aposentos, eles eram estreitos, eles eram mais apertados. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, o lugar de um profeta descansar não é espaçoso, mas é estreito. Sabe por que tem que ser estreito? Porque não pode ter desvio.
se for espaçoso demais, a gente se perde, não é verdade? O que é mais fácil? Você se perder num lugar muito grande ou você se perder num lugar menorzinho? Claro que é muito grande, né? Se for um lugar minúsculo, então é impossível você se perder. Você vai avistar a porta de saída logo de cara. É impossível. Você está estabelecido ali, você sabe que é ali o teu lugar. Você não se perde. Mas um lugar muito grande, você vai ficar curioso, vai querer conhecer todo cantinho, vai querer dar um passeio. E nesse passeio, de repente, você se perde. Então olha para o teu irmão e fala: não existe lugar espaçoso para um profeta de Deus. Ou seja, irmãos, não existe escolhas para se fazer. Não existe. A escolha que você fez, ela é única. E ela foi já suficiente, que foi Jesus Cristo na tua vida. É Jesus. A escolha que nós precisamos fazer é essa: é ter Jesus, é viver a palavra, é caminhar nele. Essa é a escolha. Amém? Então, nós precisamos entender que a vida do profeta às vezes é meio solitária. Porque nos caminhos largos, nas portas largas, nos lugares espaçosos, tem sempre uma grande multidão. Mas no lugar pequeno tem poucas pessoas. Mas no lugar de multidão tem muito barulho. E às vezes tem confusão também. Tem briga. No lugar pequeno não, com menos pessoas, é harmonioso, é aconchegante. E sabe, eu prefiro a solidão do que os aplausos. Eu prefiro a turma pequena do que a turma grande. Porque às vezes a multidão pode ofuscar a glória de Deus na minha vida. Então eu não sei quais são as multidões e quais são as portas largas que o inimigo tem aberto na tua vida. E são tantas portas largas que nós temos nesse tempo, irmãos. São tantas seduções, são tantas portas que o inimigo escancara para que nós possamos entrar e nos perder e nos desviar do propósito de Deus. Mas fica firme, profeta do Senhor, porque presta atenção, nesse lugar espaçoso talvez tenha muita diversão, barulho. Talvez você goste de barulho. Eu gosto, pastor, do pancadão. Mas nesse lugar tu não consegue descansar. Porque lugar de descanso, diz a palavra do Senhor, que esse lugar é o lugar de descanso dos sacerdotes. Lugar de descanso é nesse lugar, apertadinho, estreito. Mas é nesse lugar que o Senhor vai se fazer presente. Então não importa o quanto que você tem que renunciar, querido. Não importa a quantidade de multidões. Talvez, sabe, alguns amigos têm tentado te levar para algumas portas que o barulho tem sido muito alto e tem atrapalhado você ouvir a voz de Deus. Renuncie o que for preciso e entra nessa porta estreita. Dá uma catucada nesse profeta. Fala assim: me dá a mão nessa noite e entra comigo nessa porta, porque nesse lugar tem descanso para mim e para você. E eu quero descansar neste lugar. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por esse caminho. No segundo pavimento, a palavra de Deus diz que esse dormitório, que esse quarto, esta sala, ele era mais estreito ainda. Diga para o teu irmão: quanto maior o altar, fala assim, mais estreito fica. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber meu abraço, sentir teu perfume. Beija-me nos teus beijos, Senhor. Mais uma vez. Eu quero ir mais alto,
dele. É mais estreito, porque nesse lugar eu posso sentir o perfume dele. Eu posso ser tocada por ele, eu posso ser acariciada por ele. É mais estreito, porque nesse lugar eu ouço com mais clareza a sua voz. Vale a pena você subir mais alto. Mas eu quero te orientar, eu preciso te orientar. Eu sou a atalaia de Deus. Quanto mais alto é, mais estreito fica. Sabe, o Senhor começa a nos falar coisas que não é pecado. Ele começa a nos pedir coisa que não se trata de pecado. Porque sacerdote que é sacerdote, profeta que é profeta, já largou o pecado há muito tempo. Não adultera mais, não mente mais, não rouba mais. Não é verdade? Não se prostitui mais. Profeta que é profeta está vivendo uma vida de santidade. Mas aí neste lugar o negócio fica um pouquinho mais estreito. E de repente o Senhor vai falar assim: meu filho, isso daí para você não. Mas Senhor, o meu irmão é crente, ele tem unção e fala: não, mas você não. Aí o Senhor começa a te pedir algo que não se trata de pecado. Mas ele diz: não, porque eu quero você bem mais pertinho de mim. E para você estar bem pertinho de mim, eu preciso fazer algo diferente na tua vida. Eu vou requerer algo diferente de você. Eu vou te tratar de uma maneira diferente. Mas sabe, os filhos de Zadok, eles só querem uma coisa: a presença de Deus, o perfume de Deus, a glória de Deus, ouvir a voz dele, o toque dele. Então não importa o preço que eu tenho que pagar, não importa a renúncia que eu tenho que fazer, não importa, eu quero é ele. Então eu vou continuar subindo nos atos e eu vou subir mais alto. E existe um terceiro andar. Diga: eu vou chegar. Esse terceiro andar.